Logo após o golpe de 64 e durante a ditadura militar, não foram poucos os brasileiros que conseguiram no exterior a condição de refugiados políticos. Se ficassem no Brasil, não conseguiriam trabalhar, seriam presos, possivelmente torturados e talvez até assassinados, como aconteceu com alguns. Mas a Itália não era uma ditadura na década de 70, quando Cesare Battisti foi acusado de cometer 4 assassinatos por motivação política. Mesmo assim, é correto que ele seja considerado um refugiado, como fez o governo brasileiro? O que é diferente nas duas situações? O que dizem a nossa lei e as leis internacionais sobre este assunto? Este é o tema em debate no nosso programa de hoje. O Via Justiça é uma parceria da TV Assembleia com a Associação dos Magistrados Mineiros. De uma hora para outra, todos os brasileiros passaram a ouvir falar de Cesare Battisti. A mídia brasileira vem destinando bastante espaço para discutir o caso do italiano que recebeu a condição de refugiado político por decisão do ministro da Justiça, Tarso Genro. Battisti foi condenado na Itália por 4 assassinatos cometidos em 1978 e 1979, período de grande atividade de grupos revolucionários de esquerda naquele país. A Itália era, como ainda é, um regime democrático. Mesmo assim, é justa a concessão do refúgio político a Battisti? O que dizem as nossas leis? Nossos convidados de hoje são os professores Delber Andrade Lage, coordenador-geral do CEDIM, Centro de Direito Internacional, e Davi França Ribeiro de Carvalho, que é professor de Direito Internacional da Faculdade Milton Campos. Professor Davi, muito obrigado pela sua presença aqui. O senhor é especialista, é mestre em Direito Internacional. Qual a sua formação nessa área? Especialista e mestre em Direito Internacional. E o senhor é professor na Milton Campos? Professor na Milton Campos. Professor Delber, muito obrigado. O que é o CEDIM, Centro de Direito Internacional? Bom, na realidade o CEDIM é uma associação civil sem fins lucrativos, cujo objetivo principal é a promoção e desenvolvimento do direito internacional em Belo Horizonte, em Minas Gerais e no nosso país. Foi criado pelo professor Leonardo Nemer, que é professor da Federal, quando ele voltou do doutorado fora do país e teve então a iniciativa de promover de alguma forma o direito internacional aqui no nosso estado. O senhor também é mestre em Direito Internacional e professor? Isso, sou mestre em Direito Internacional, professor do Centro Universitário UNA de Direito Internacional e coordeno o programa de pós-graduação do CEDIM com as faculdades de Milton Campos. Para abrir o nosso debate, nós fomos ouvir a experiência de quem já foi exilado, o doutor Antônio de Oliveira Romanelli, que é advogado e juiz do Tribunal Regional Eleitoral. Ele foi um dos brasileiros forçados a deixar o país e obter refúgio político no exterior. Nós vamos mostrar a entrevista dele em partes. Primeiro, ele nos conta o porquê de ter sido perseguido. Acompanhe. O que aconteceu foi que, como advogado, eu estava dando assistência a um grupo de camponeses que haviam sido desalojados de uma terra à margem do São Francisco, em Três Marias. E eu descobri que as terras não eram públicas, eram terreno de marinha, ganhei a ação e organizamos uma liga camponesa para que eles tivessem proteção jurídica. Em virtude disso, eu fiquei tido como subversivo, como diziam na época. Depois de 45 dias, o Itamaraty nos liberou. Nós fomos, então, em um carro da embaixada, acompanhados por um carro do Itamaraty, com uma senhora, Dona Maria, representando o Itamaraty. Fomos levados até o Galeão, hoje é aeroporto João Jobim, né? Naquela época era o Galeão. E aí fomos embarcados para o Chile e eu fiquei 5 anos exilado no Chile, até quando depois eu pude voltar, porque eu fui absolvido pelo mesmo motivo que eu havia sido condenado. Ou seja, até hoje eu não sei por quê. Nem porque fui condenado, nem porque fui absolvido. Professor Delber, a história do Dr. Romanelli ilustra uma situação de vários brasileiros que, após o golpe de 64, tiveram que se
se exilar, tiveram que ir embora do país. Alguns foram exilados, outros se autoexilaram, né, para poder, né? O que regulamenta? Eu queria primeiro ver o arcabouço jurídico disso. O que são leis internacionais, são convenções? O que limita e permite a concessão do refúgio político e do asilo? Bom, inicialmente o que a gente tem que fazer é uma distinção entre as figuras do asilo político e a figura do refúgio político. Muita gente às vezes se confunde, alguns textos internacionais confundem a distinção entre as duas coisas e alguns apontam até o refúgio como um tipo específico de asilo. Na realidade é uma situação um pouco distinta. O asilo político é uma figura que tem uma tradição já antiga, já remonta a vários séculos, mas é uma figura cujo desenvolvimento jurídico internacional se fica restrito basicamente à América Latina. É um instituto de via costumeira na América Latina que foi depois codificado por vários tratados, o principal deles em 1954, e a natureza do asilo político é uma natureza de concessão de um asilo para uma pessoa que cometeu um crime de ordem política, necessariamente um crime, e normalmente a perseguição que é feita contra essa pessoa é uma perseguição por uma razão individualizada, normalmente. O refúgio, por sua vez, tem suas raízes em virtude dos movimentos gerados na Europa durante o período entre guerras e o período da Segunda Guerra Mundial. Começou lá com o problema dos refugiados russos durante a Revolução Comunista da União Soviética. E então foi um instituto que foi sendo sedimentado na Europa, mas com uma tendência universalizante. A gente tem a primeira convenção de 1951, que trata dos refugiados, e era uma convenção que restringia o conceito do refúgio à Europa, geograficamente, e num aspecto temporal também a antes de 1951. Pelo caráter humanitário e pelo caráter apolítico e universal do Instituto do Refúgio, ele foi depois, na década de 60, por um protocolo adicional a essa convenção, foi tirado dele o limite territorial e também o limite temporal. E a figura do refúgio, então, hoje já é consagrada universalmente. Tem um órgão das Nações Unidas que chama Acnur, que é um órgão cujo objetivo é tratar dos refugiados. E só para fechar a distinção, a questão do refúgio ela não se limita a questões unicamente políticas. Ela pode ser por questão de religião, raça, pertencimento a um determinado grupo social. O refúgio é mais amplo, seria um instituto mais amplo. Mais amplo e inclusive com a questão da própria perseguição. O que se fala na convenção é fundado temor de perseguição, o que é bem diferente da situação do asilo. Essas questões são tratadas em convenções internacionais já ratificadas pelo Brasil? Sim, sim, o Brasil ratificou. Não deixou de ratificar nenhuma delas? Não, o Brasil ratificou a Convenção de 51, o protocolo da década de 60, 67, e inclusive depois transformou, para dar executoriedade mais forte a essas normas, criou uma lei brasileira, a Lei 9474 de 1997, que é a lei que regulamenta a concessão do refúgio no Brasil. Perfeito.